Sejam bem-vindos, meu povo, a mais um Café com Nerd. Beto aqui, sempre com vocês, hoje para trazer mais uma meditaçãozinha, continuada da semana passada, onde a gente estava falando um pouco sobre o relacionamento do Dalinar e Adonin Collin de Caminho dos Reis, e eu prometo que nessa leva inicial é a última vez que eu falo de Caminho dos Reis. Vocês devem ter percebido, vocês são inteligentes, vocês perceberam que eu tô até com a mesma roupinha, porque eu aproveitei para gravar tudo de uma vez. Esses vídeos, e sempre que eu puder eu vou aproveitar pra gravar tudo de uma vez, porque a rotina é difícil. Mas continuando esse relacionamento dos dois, né, do Dalinar e do Adolin, eu quero falar um pouco sobre comunidade e interação. E dessa vez o nosso texto bíblico vai ser 2 Timóteo 4, que é um texto onde Paulo fala sobre os seus auxiliadores. Ele está falando sobre, fulano ficou em tal lugar cuidando disso, enviei Tito para Dalmácia, estou sozinho com Lucas. Não lembro agora se Paulo estava ou não preso nesse momento, mas ele fala assim, me enviem Marcos, pois ele vai ser de grande ajuda para o ministério, para a obra. E eu acho muito legal esse momento da vida de Paulo, ali já 2 Timóteo, meio distante, né? Na caminhada dele, já um Paulo mais velho, aonde ele chama Marcos, que, caso você não lembre ou não saiba, Marcos aqui é João Marcos, né? Que é o evangelista do livro Marcos, o Evangelho de Marcos. Ele é sobrinho de Barnabé. E no começo, na primeira viagem missionária de Paulo, ele desiste. Né? Ele ficou com saudades de casa, ele desiste, ele era muito piazote. E aí Paulo fica muito bravo com isso. Na segunda viagem, quando Barnabé fala, vamos levar Marcos, Paulo fala, não, poxa, esse daí abandonou a gente. E aí eles meio que brigam, Paulo vai pro teu canto, com Tito até, se eu não me engano, Silas, e Barnabé pega Marcos e vai com Marcos. Só que agora, nesse ponto da vida de Paulo, Paulo fala, me enviem Marcos, ou seja, qualquer diferença que ele tinha para com Marcos, ele já superou, eles já fizeram as pazes, e ele reconhece a importância do Marcos na caminhada ali, porque ele precisa do Marcos nesse momento, um momento onde ele precisa desse auxílio. Ele tá meio abandonado, o pessoal tá ou nas suas missões ou abandonados, porque nesse próprio texto de Timóteo ele fala, eu esqueci o nome do moço, que é um cara que abandonou a obra. Então ele vê nessa pessoa, Marcos, que em um momento tinha abandonado, tinha desistido, mas ele vê nele agora, nesse momento aqui de 2 Timóteo 4, validade e alguém precioso para se estar junto. A caminhada cristã é uma caminhada que necessita de comunidade. Por isso que o assunto de hoje é comunidade e interação. A gente não faz a obra sozinho. Paulo não seria capaz de fazer a obra sozinho. Há necessidade da gente ter esse auxílio, essa ajuda, essa pessoa junto. Né? Para Adolin e Dalinar Collin, de Caminho dos Seis, acontece no momento onde o Dalinar, o pai ali, ele se questiona se ele está ou não tomando as decisões corretas em seguir o código, ser tão rígido com as pessoas. E ele pensa até em abrir mão de ser o grão-príncipe para que o Adolin, o filho dele, assuma e ele se aposentar. Aí ele voltaria lá para a cidade e faria outras funções administrativas. Toda a crença dele, toda a missão dele, toda a função dele está em xeque. Ele não confia mais em si mesmo. E é exatamente no momento em que o Adolin começa a ver a importância do código do pai, das atitudes do pai, e ele fala pro pai, pai, não abdica a sua função, não desista dos códigos, porque você tá fazendo a diferença, e eu tô contigo, e eu te apoio. E até nesse momento, o Adolin sempre criticava muito o pai, poxa, pra que esses códigos, pra que isso, pra que aquilo. Mas aqui, nesse momento de fraqueza de Dalinar, Adolin é o cara que sustenta ele. Fala assim, pai, confia nos seus códigos, confia em como você tá indo, mantenha esse caminho que eu tô contigo. E aí é um dos momentos de virada, é mais no final do livro, caso você vá lê-lo, é mais no final do livro. É um dos momentos de virada e é um momento muito bom da história. Né? Então, o que eu quero com isso? O que a gente pega com isso? A caminhada cristã é uma caminhada de comunidade. Haverão momentos em que nós estaremos mais fortes na caminhada e haverão momentos em que nós estaremos mais fracos na caminhada. Então, quando nós estivermos fortes, a gente tem que sustentar os outros. Quando estivermos fracos, temos que ter pessoas ao nosso redor que nos sustentem. Às vezes eu não estou nem fraco, mas o desafio é muito grande, então eu preciso de alguém junto comigo, né?
Paulo precisava de Marcos, ele já estava com Lucas e ele queria Marcos. Marcos, as habilidades de Marcos, seja lá o que Marcos tinha para oferecer, seria útil para o ministério. Paulo sempre olhava para o ministério, ele sempre focava no ministério. Esse é um dos pontos importantes de Paulo. Então isso é importante, né? Tem um motivo. Ele vai ser útil para o ministério. Então a gente tem que, se nos envolvermos de pessoas, a gente tem que é péssimo, perdão. Nós devemos nos envolver, estar envoltos de pessoas que nos ajudem a crescer, e nós devemos ser pessoas que ajudam os outros a crescer. Isso pode ser dentro da sua célula, dentro do seu processo de discipulado dentro da sua igreja, pode ser talvez no seu trabalho você tenha pessoas cristãs que possam te apoiar, ou você é a pessoa cristã que pode apoiar os outros no momento de dificuldade deles para trazer eles para Cristo. O importante é a gente não viver uma caminhada isolado. Porque eu consigo ser cristão sozinho em casa assistindo culto online. Não consegue. Não consegue. Nessas últimas 3 semanas eu venho falando sobre pôr em prática o evangelho, o cristianismo. E você não põe em prática o cristianismo sozinho. Você só põe em prática o cristianismo de forma comunitária. Jesus chamou os discípulos, se utilizou deles, enviou eles para fazer coisas. Jesus podia ter feito tudo sozinho, mas não, ele ensinou os discípulos, enviou eles, e quando Jesus sobe ao céu, ele deixa quem para fazer a obra? A comunidade, os discípulos. Uma coisa que Jesus ensinou ninguém é maior do que o outro, somos todos servos no mesmo reino. Então, você e eu temos a mesma responsabilidade de servir ao reino de Deus, dentro daquilo que Deus nos chamou. Às vezes a gente olha para pastores, grandes conferencistas, e a gente pensa, meu Deus do céu, esse cara é muito top das galáxias, ele está mais perto de Deus do que eu. Não. Talvez. Talvez a vida de devocional dele, de oração, de entrega a Deus seja maior do que a tua. Poxa, talvez. Mas não é porque ele é um grande conferencista. É simplesmente porque ele, como pessoa, decidiu se dedicar a Deus. Você, na sua função do dia a dia, seja qual for ela, se você é marqueteiro, se você é designer, se você é arquiteto, se você é advogado, se você é padeiro, se você é gari, se você é... Deu pra entender, né? Se você é qualquer coisa, nada disso tem a ver com o seu relacionamento com Deus e a sua entrega a esse relacionamento. Você pode ser tão próximo de Deus quanto um grande conferencista evangélico, sendo simplesmente, sei lá, um atendente de caixa de um mercado. Que é uma profissão que às vezes a gente pensa, poxa, mas o que isso daqui tem a ver com o evangelho? Tem a ver que um simples sorriso e um Deus te abençoe pode mudar o dia de uma pessoa, porque não é a ação, mas é o espírito por trás da ação, né? Então nós temos que viver essa vida na comunidade, nos alimentar da presença de Deus e executar, né? Vai ter momentos que a gente vai balançar, vai ter momentos que a gente vai estar mais meio desanimado, meio na dúvida, e aí é bom você ter o quê? Um grupo de amigos. Talvez um discipulador, eu não sei, mas um grupo de pessoas que vão te levantar, que vão te apoiar e que vão te falar, cara, independente do que você esteja passando, eu tô aqui por você. Confie em nós. Tamo junto. Também tô passando minhas dificuldades. Áreas diferentes, dificuldades diferentes, mas a gente também tem dificuldade. Então, a vida na comunidade é importante para isso, né? Baker, em seu dicionário bíblico, vai falar que a adoração, ela não é um entretenimento servil ou uma observação passiva. O que você está querendo dizer com isso, Beto? Adorar a Deus não é ir na igreja no domingo, simplesmente sentar e assistir. Ou servir simplesmente para bater o ponto para falar que serve. Eu sirvo lá no meu domingo, tá tudo certo e pronto. Não. A adoração é quando a gente tem um impacto direto no nosso dia a dia, na nossa vida, diante da perspectiva da grandeza e da revelação de Deus. Eu adoro a Deus em todos os aspectos da minha vida. No meu trabalho, eu adoro a Deus. Na minha família, eu adoro a Deus. Quando eu vou servir na igreja, eu vou servir o melhor que eu posso para adorar a Deus. Então, você no seu serviço tem que ter uma índole cristã.
tem que fazer coisas que são corretas. Ah, não, porque aqui no meu serviço a gente dá uma sonegadinha de imposto. Isso está errado. O seu serviço não adora a Deus. Você não deveria estar aí. A gente tem que ter uma índole correta. Então, nós temos que viver o nosso cristianismo voltado a Deus em cada aspecto da nossa vida. Putz, mas é muito difícil, eu não tô conseguindo, não tô sabendo fazer isso. A comunidade vai te ajudar. Esteja em uma comunidade boa. O que é uma comunidade boa, Beto? Uma comunidade bíblica que leva o estudo da palavra a sério, que não se deixa levar por sentimentalismo, por palavras vãs, por teologias aleatórias. Uma comunidade que foca no cuidado, no serviço, no estudo da palavra, na preservação do espírito, na ortodoxia. Encontre uma comunidade boa. E nos seus momentos de dificuldade, essas pessoas estarão ao seu lado. E elas vão contar com você também, quando elas tiverem dificuldade. Então, é isso. No nosso 2025, esse comecinho, essas 3 primeiras semanas, vamos servir a Deus com intensidade, com entrega na nossa comunidade, aplicando aquilo que a gente tem consumido. Fiquem com Deus. A gente se vê semana que vem com mais uma devocionalzinha. Um beijo e um queijo.